seja muito bem-vindo ao nosso canal SabJ. Estamos aqui hoje com mais um vídeo para o quadro Desvendando o Espiritismo. E o vídeo de hoje é muito especial. Ele vai falar de 3 conceitos da doutrina espírita essenciais para o conhecimento da doutrina. Quais são esses conceitos? Espírito, perispírito e alma. Você já ouviu falar disso? Espírito, perispírito e alma? Com certeza. Se você faz parte da doutrina espírita, com certeza você conhece esses 3 conceitos. Se você está ainda descobrindo, tentando entender como funciona a doutrina espírita, esses 3 conceitos são essenciais para compreender todo o processo reencarnatório, tudo aquilo que defende o espiritismo. Como a gente já disse aqui nos vídeos anteriores, né, já falamos sobre reencarnação. Então, o espírito, o perispírito e a alma, eles vão fazer parte de todo esse processo de reencarnação, de evolução do espírito. Então, como funciona exatamente? O que são espírito, perispírito e alma? Espírito é o princípio inteligente. É criado por Deus, todos da mesma forma, simples e ignorantes. Então, o meu espírito, o seu espírito, foi criado da mesma forma que foram criados os espíritos iluminados, como, por exemplo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Allan Kardec. Ou foi criado da mesma forma que espíritos extremamente importantes, inteligentes, que fizeram grandes descobertas, como Albert Einstein, por exemplo. Todos nós fomos criados da mesma forma, porque senão Deus não seria justo. Então ele cria todos os espíritos exatamente igual. E o que nos faz ser diferentes? O que nos faz agirmos de forma diferente? É o nosso processo de aprendizado. Aquilo que falamos no vídeo que tratamos nesse canal sobre reencarnação. Então, durante as inúmeras vidas que nós temos, nos planetas necessários para o crescimento desse espírito, a gente vai aprendendo, crescendo, vai evoluindo, até que todos nós possamos ser um dia espíritos puros, perfeitos. Ainda longe desse planeta Terra, mas essa é a meta de cada um de nós. Então, princípio inteligente, como assim? O espírito é onde está toda a nossa bagagem. É onde está registrado tudo aquilo que vivemos em todas as nossas encarnações. Sejam essas encarnações aqui no planeta Terra, ou onde for que a gente tenha vivido ou que a gente ainda vá viver, de acordo com a nossa evolução. Então, todos são criados da mesma forma, passa pelo processo evolutivo, entra no processo humano, pelo princípio mais simples, pelos primatas, e vai evoluindo até que a gente possa se tornar, então, um espírito perfeito. Então, a nossa inteligência faz parte do nosso espírito, Tudo aquilo que a gente aprende, que a gente conquista, que a gente adquire, as lições que a gente traz, a nossa personalidade, tudo isso faz parte do nosso espírito e foi adquirido ao longo das diversas vidas que nós tivemos. E a gente está nesse processo evolutivo para que esse espírito possa chegar, então, à perfeição. Sendo assim, para que eu possa reencarnar e para que eu possa me apresentar, estando num corpo físico ou não, nós usamos do que a gente chama de perispírito, que tem diversas denominações. Mas perispírito é o termo utilizado por Allan Kardec. Perispírito é este corpo que envolve o espírito, que dá forma para esse espírito, que dá esta forma que a gente vai ter, seja encarnado ou desencarnado, porque o perispírito, ele não termina com a vida física, ele continua. E ele tem diversas características que pode fazer com que ele se torne mais denso, mais fluídico, mais luminoso,
mais opaco. Então, se você estudar na doutrina, você vai identificar que um perispírito ele tem inúmeras propriedades, né, que faz com que a gente possa ter as nossas características no planeta onde estamos vivendo. Então, se um perispírito vai envolver, né, esse espírito com o perispírito vai nascer, por exemplo, do planeta Terra, né, e ele está vindo de um outro planeta, ele passa por um período onde ele possa modelar esse perispírito aos padrões do planeta Terra, para que a gente possa nascer aqui com essas características que tem o nosso planeta. O perispírito, ele vai evoluindo, né, conforme o espírito, quer dizer, o espírito evolui e o perispírito acompanha, né, esse corpo fluídico acompanha a evolução do espírito. Então, quanto mais evoluído for o espírito, mais fluido vai ser esse perispírito, mais ele consegue moldá-lo, transformá-lo, né? Mais capacidade esse espírito tem de utilizar esse perispírito para transformá-lo como ele gostaria, como ele precisar para fazer a sua atuação. Na mediunidade, esse perispírito ele vai estar trabalhando ali diretamente, né, com essa função de receber, né, essas informações e de trabalhar neste processo mediúnico. Ele vai dar a característica do espírito. Quando o corpo físico fica e o espírito segue, o perispírito ele segue com o espírito, dando este formato a ele, este envoltório espiritual, para que ele possa seguir no seu processo evolutivo. Então, os espíritos evoluídos, eles vão ter um perispírito extremamente luminoso, que ele pode trabalhar como o espírito desejar. Mas essa capacidade de trabalhar o perispírito, ela está no espírito, que é o princípio inteligente. E a alma? O que é a alma? A alma e o espírito são a mesma coisa. A diferença é que a alma é o espírito enquanto encarnado dentro de um corpo físico. Então, nós que estamos aqui na Terra, né, o nosso espírito é chamado de alma, porque é um espírito, um princípio inteligente que está acoplado a um corpo físico neste planeta. Quando o corpo físico ficar e a gente retornar para o plano espiritual, ele volta a ser o espírito. Não que ele tenha deixado de ser em algum momento, mas é essa definição, né, que nos permite entender que a alma é o espírito encarnado, enquanto só o espírito é quando ele não tem este corpo físico fazendo parte dele, né? Então, todo espírito tem o perispírito, que é esse envoltório semimaterial que está em volta dele, que vai ser modelado ou que vai ser utilizado de acordo com a capacidade do espírito. Mas é o espírito que passa pelos processos de evolução. É o espírito que vai chegar à perfeição um dia. Como? Quando? Depende de cada um de nós, das nossas ações, né? De tudo aquilo que a gente viu lá quando a gente falou de reencarnação. Então, eu volto ao corpo físico sempre que for necessário para o meu aprendizado, né? Com a missão, com a prova, com a expiação que eu tenho que passar, para que o meu espírito possa aprender, crescer e evoluir. E para que ele possa seguir, então, neste projeto que todos nós temos de nos tornarmos um dia perfeito. Então, se a gente pensar um pouquinho, hoje, na inteligência artificial, o que é inteligência artificial? É uma base de dados, né? Que essa base de dados vai passando por um crescimento, então vai aprendendo, né? É um sistema que vai aprendendo de acordo com as informações que ele recebe. Então, quanto mais informação, mais inteligente fica a IA, né? Mais inteligente fica o sistema que está aí usando a IA. Se a gente parar para pensar, o espírito é exatamente da mesma forma, né? Deus criou simples e a gente foi passando por um processo de aprendizado constante, né? Por diversas vidas, por diversas encarnações, por diversas experiências, homem, mulher, cada hora de uma forma, né? Às vezes rico, às vezes pobre. Então, por todas as vicissitudes que a gente precisa passar pela vida para a gente poder aprender, e aí, cada vez que a gente vai passando por uma etapa, a gente vai adquirindo maior conhecimento, maior inteligência e vamos nos tornando melhores. Então, cada nova experiência, mais aprendizado, mais crescimento e o espírito vai evoluindo.
e com ele a sua forma semimaterial, que é o perispírito, vai entrando nesta sintonia do espírito e vai criando também a forma de acordo com o planeta, de acordo com estando encarnado ou não, mas de acordo com a característica do espírito. E alma, já sabe, espírito encarnado é alma. Alma e espírito a mesma coisa, sendo que a alma é definida quando está acoplada a um corpo físico. Tentando passar de uma forma mais simples, são esses os conceitos de espírito, perispírito e alma. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, curta, compartilhe para que essa informação possa atingir mais pessoas. Um grande abraço e até o nosso